A música deles aqui é muito semelhante àquela tocada a barlavento, consistindo em um estridente conjunto de ruídos e berros, como um rebanho de touros ou burros negros, a que fazem com dentes de elefantes ocos, dos quais juntam 4 ou 5 com uma vara, gerando a falta de harmonia. Com essa música ridícula, dançam de maneira desordenada, pulando de forma grotesca e continuada, um de cada vez, com bizarros gestos de cabeça, braços e corpo. Could not have been more ashamed of myself. So that is how to create a single story. Show a people as one thing, as only one thing, over and over again, and that is what they become. Os primeiros trabalhos sobre a história da África são tão antigos quanto o início da história escrita. Os historiadores do velho mundo mediterrâneo e islâmico tomaram como quadro de referência o conjunto do mundo conhecido, que compreendia uma considerável porção norte da África. No século XV, época das navegações, as civilizações europeias iniciaram seu processo de expansão pelo mundo. No caso do continente africano, iniciaram seu contato com as regiões costeiras do Oceano Atlântico. 4 regiões da chamada África tropical foram objetos de principal atenção: a costa da Guiné, a região do Baixo Zaire de Angola, o Vale do Zambeze e suas terras altas vizinhas e, por fim, a Etiópia. Renascimento, Iluminismo, Positivismo, Revolução Científica e Industrial, famosos movimentos que aconteceram na Europa do século XVIII, desenvolveram e afirmaram, cada vez mais, uma visão que defendia a Europa como centro do mundo. Essa tendência é chamada eurocentrismo. Baseando-se numa ideia de herança greco-romana, intelectuais europeus convenceram-se de que sua sociedade e cultura eram mais importantes e deveriam dominar o resto do mundo. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of Nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. O objetivo do interesse europeu pela história africana se justificava mais pelo conhecimento e descrição da situação contemporânea à colonização do que efetivamente descrever o percurso histórico africano propriamente dito. A história do continente geralmente apresentava um valor prático. Isso significa que havia melhores chances de administração europeia se houvesse algum conhecimento sobre o passado dos povos que foram colonizados. A África não é um continente histórico. Ela não demonstra nem mudança nem desenvolvimento. Os povos negros são incapazes de se desenvolver e de receber uma educação. Eles sempre foram tal como os vemos hoje. As considerações hegelianas foram reforçadas pela aplicação dos princípios evolutivos de Darwin, uma ideia de que para entender a evolução da natureza humana fosse necessário conhecer nações chamadas menos civilizadas.
Na perspectiva eurocêntrica, a história europeia seria a chave de todo o conhecimento, e a história das outras sociedades ficariam sob a responsabilidade de uma área de estudo considerada até então como inferior à antropologia. Assim, as chamadas civilizações seriam trabalhadas pela história e suas fontes escritas, enquanto as sociedades consideradas não civilizadas seriam trabalhadas pela antropologia. Porra do cofre, não tô falando de dinheiro, eu falo de conhecimento. Eu não quero mais estudar na sua escola que não conta a minha história, na verdade me mata por dentro. Me alimento da sabedoria de entidades de terreiro. Sou guerreiro da falange de Ogum, zum zum zum. Capoeira mata um, mata mil. Pedagogia na troca de informação, papo de visão, nossa construção passa por saber quem somos e também quem eles são. Ainda é comum uma simplificação da história do continente africano às sociedades tribais, politeístas, animistas, iletradas, escravagistas e sem história. A escravidão foi, e ainda é, por vezes, justificada na associação dos nascidos do continente à linhagem do personagem bíblico Cam. O mito de Cam, ou mito camita, é a explicação que defende que a África está submetida a uma maldição de por castigo tornar-se negro, lançado pelo personagem bíblico Noé a seu neto Canaã, filho de Cam. Tal maldição, no livro católico, fundamentou a bula papal de 1455, que justificava a escravização dos africanos e a exploração de suas terras pelo Reino Católico de Portugal. Em outras palavras, validava a suposta superioridade branca. Somos, mesmo entre leis mesquinhas. Vamos, gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país. Esquece o que o livro diz, ele mente. Ligue a pele preta ao riso contente, ao respeito. Para além de uma história escrita europeizante, existem muitos outros modos de se fazer história. Obras de autores como Ibn Batuta e Leão Africano são de grande importância para a reconstrução da história da África, em particular a do Sudão Ocidental e Central, durante o período compreendido entre os séculos 9 e 15. A epigrafia, tipo de grafito, é uma das possíveis formas textuais, gravadas em pedras, paredes e rochas, encontrada na região de Timbuktu, coração da África, logo abaixo do Sahel. O Tifiná era um alfabeto berbere, escrito em rocha, sobre aspectos da vida diária e suporte de uma memória coletiva. Quando o Islã atravessou o Saara e se expandiu ao longo da costa oriental, trazendo consigo a escrita árabe, os negros africanos passaram a utilizar textos escritos ao lado dos documentos orais, que já dispunham para conservar sua história. A região de Timbuktu, além de Tifiná, possuía simultaneamente a presença do árabe, justificado por esse avanço militar, religioso e linguístico do Islã. A tradição oral é outra ferramenta de grande importância para entendermos sobre a origem da disseminação da fé e dos ideais islâmicos na costa oeste africana. Narrativas como a de Suari, Ali bin Yakaf e Mansa Musa, largamente transmitidas, têm em comum o uso do aprendizado como ferramenta da conversão pacífica em oposição à guerra e à imposição da religião a povos africanos. Esses personagens geralmente exercem função de educadores da fé e oferecem condições para isso. Os principais valores ensinados são a coexistência pacífica entre muçulmanos e não muçulmanos e o ensino gráfico com enfoque religioso como divulgação da doutrina. A importância que davam ao conhecimento se evidencia ainda em outras crônicas orais. Em outras delas, Mansa Musa convidou vários juristas eruditos para Timbuktu, capital do Mali, e a partir de empréstimos comprou diversos livros, mandou erguer a mesquita de Djingueber em 1327, consolidando assim o papel de Timbuktu como centro de difusão do Islã. It is a sad tragedy that people perceive and think that people that are from Africa, they're new converts. They just came to Islam, or they don't know Islam, or Islam has just been brought to them, or da'wah has been just given to them. Whereas we know for a fact that the Prophet ﷺ sent his companions to Africa before he sent them anywhere else. A cultura escrita africana, vinculada ao árabe, também é marcante na região da Senegâmbia, entre o atual Senegal e o norte da Serra Leoa.
A região possuía intensas trocas comerciais com o comércio atlântico, devido à sua localização costeira. Sua expansão comercial com os europeus gerou um aumento na escravidão e na concentração do poder econômico das elites locais. Ahmad Baba al-Timbukti escreveu em Timbuktu um famoso tratado que desafiava o mito camita, afirmando que qualquer infiel, isto é, não islâmico, independentemente de sua raça, poderia ser escravizado. Portanto, Baba afirmava que a escravidão de muçulmanos negros é ilegítima se for adepto ao Islã. Assim, a conversão ao Islã numa sociedade insegura era a busca por um regime de moralidade que facultaria ferramentas jurídicas na defesa da liberdade, ainda que houvesse interpretações em disputa sobre esse tópico. É preciso entender que a religião islâmica prezava pela alfabetização de seus fiéis, já que era necessário a leitura e interpretação do Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos. A filosofia islâmica e a disseminação de livros de jurisdição, disseminadas na costa oeste da África, contribuíram também para a reivindicação da liberdade no momento em que a escravidão tornava-se eminente. Com isso, o comércio ultramarino se dava para além do tráfico de seres humanos, mas também pela necessidade de papéis para a transcrição de livros, disseminação e manutenção dos ideais religiosos. O total demandado por dia, portanto, seria de 10.000 folhas. No final do século XVIII, os tributos pagos por comerciantes franceses a maraboutos estabelecidos no norte do Senegal, na forma de papel, também evidenciam a necessidade local deste produto. O uso do papel também se deu em amuletos que os maraboutos faziam. Seu efeito seria proteção contra a escravização e para tudo que lhe pudesse fazer mal ou para o que desejasse. Também gostam muito de papel, porque mandam seus sacerdotes ou marabus escreverem pedaços desse material que se passam por grandes feiticeiros, espécies de exorcismos ou conspirações contra os demônios. Eles os dobram o máximo que podem em um pequeno volume e os colocam em pequenos pedaços de pano vermelho que eles amarram em seus cabelos. Tem negros que têm mais de 100 pelo corpo. Dessa forma, o conhecimento islâmico difundiu-se com a tradição da escrita e leitura como forma de proteção social. Ao longo do rio Gâmbia, por exemplo, em 1606, era notada a crescente criação de mesquitas e escolas de ler e escrever. A presença dessas escolas corânicas ao longo da bacia atlântica são resultado da tentativa de frear pela conversão a crescente escravização de pessoas procedentes dessa região. Ainda que houvesse região não totalmente convertida, as entidades religiosas islâmicas eram ainda muito respeitadas e conhecidas por serem mediadoras de conflito entre os não-muçulmanos, o que exemplifica a boa convivência entre os convertidos e não convertidos. Sua religião é bastante misturada. Entram-se ali católicos, circuncisos, que se aproximam do judaísmo, maometanos e idolatras. Os últimos têm pequenos saquinhos de couro pendurados ao pescoço, que eles chamam de fetiches, como quem dissesse seu Deus, nos quais eles creem tanto, que imaginam que, fora os brancos, ninguém lhes pode prejudicar. Start the story with the arrows of the Native Americans and not with the arrival of the British, and you have an entirely different story. Start the story with the failure of the African state and not with the colonial creation of the African state, and you have an entirely different story. Por conta do amplo conhecimento disperso pela islamização e certa proteção instituída por essa religião, os missionários europeus contavam com o artifício da inferiorização do não-catolicismo, com o uso de estereótipos e concepções preconceituosas contra os africanos, algo muito presente em pensamento e falas racistas, até hoje. A partir de 1947, a Sociedade Africana de Cultura e sua revista Presença Africana empenharam-se na promoção de uma nova concepção de história da África descolonizada. Uma geração de intelectuais africanas e africanos que estudaram a metodologia histórica europeia
começou a definir seu próprio enfoque em relação ao passado do continente, a buscar as fontes de uma identidade cultural negada pelo colonialismo e a desmistificar estereótipos. Esse documentário é só o começo dessa imensa trajetória de legitimação dos saberes do continente africano. Busque saber mais. Vou te falar, hein, o lugar que eu odiava, eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, querendo que eu criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena mais do que informa. Te livre, irmão, auto te conforma com as merda que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito pra livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Pra mim contaram que o preto não tem vez. O que o hip hop fez, veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse, tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia. Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesmo me prendeu.